Então, olá, vamos continuar com as minhas leituras pessoais. Estou publicando aqui no YouTube as leituras que eu tenho feito. É uma reflexão particular, minha intenção aqui não é ensinar ninguém, é apenas expor para mim mesmo os registros daquilo que eu tenho entendido da fé cristã, certo? Então o meu olhar, ele não é isento, né? O meu olhar ele segue uma tendência, né? Então eu coloco aquilo que eu acredito que eu tenho aprendido, né? Então, no caso, nós vamos agora para a parte 6 do nosso estudo, né? Parte 6, né? Corrigindo aqui agora a gravação, né? Então, nessa parte 6, a gente vai terminar o capítulo 4 de Atos e vamos adentrar um pouquinho no capítulo 5, né? Então, assim, o capítulo 4 de Atos, ele é uma continuação do capítulo 3 de um fato ocorrido em um determinado momento do início da igreja, né? Que é a pregação de Pedro e João dentro do templo, a partir da cura de uma pessoa aleijada de muito tempo, né? Muito tempo ele esmolava na frente da Pórtico de Salomão, e com a cura, né, um sinal miraculoso, os apóstolos tiveram a oportunidade de fazer uma pregação para o povo que ali estava. E nisso, os sacerdotes, os líderes do templo, os prenderam e tiraram satisfação com eles, mas depois os liberaram, né? Então, nós vamos agora para um trecho da leitura onde vai para um outro momento mais geral, certo? Então, vamos para a nossa leitura. Então, vamos começar a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Só uma paradinha rápida aqui, né? Percebam que nessa leitura, né, mais uma vez acontece aquilo que aconteceu em Atos 2, né? Os verbos começam a ser colocados no pretérito imperfeito, ou seja, no passado de uma ação que não findou no passado, era uma ação corriqueira que aconteceu em um tempo passado. Então era um hábito, né? Era um comportamento da igreja, a partilha das coisas que tinham, né? Então, entre eles, entre a multidão dos que creram. Então, mostra que claramente que aqui está se referindo à igreja, né? Então, daquelas pessoas que aderiram à fé, então, da multidão dos que creram. É assim que fala o versículo 32, né? Aí, olha só, dos que creram, era,
né? Um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, né? Então, percebam que os verbos aqui estão no passado imperfeito, né? Então, isso quer dizer que era um hábito da igreja a partilha dos bens, né? Algo muito distante do que nós vemos hoje, né? Se a igreja, a multidão dos que creram, né? Essa é a igreja caracterizada naquele versículo. Então, isso quer dizer que a partir do momento que eles creram, o que eles viviam era uma vida comunitária, né? Tudo que tinha era comum. Isso quer dizer o quê? A vida, ela tinha princípios de coletividade. É a coletividade. Então, por que não havia necessitado entre eles? Porque se faltava carne na casa de um e tinha excedente, partia. Esse princípio é do próprio judaísmo, né? Você tem as famílias, Páscoa, ela tem isso. Você ia matar o cordeiro, você podia partilhar com a família ao lado, né? Na data da Páscoa. E isso também era partilhado perante a lei. Você tinha os 10%, que era o dízimo da colheita, que era para ser repartido para os levitas, para os necessitados que haviam em Israel. Então, era comum, isso não é uma coisa de outro mundo que estava acontecendo aqui na igreja, né? Na igreja relatada em Atos, né? E aí toca num ponto que é muito delicado você falar isso hoje, porque temos um padrão de vida voltado para o individualismo, né? Então você tem uma questão filosófica a fazer, né? Como Deus quer que seus filhos vivam? Cada um no seu quadrado ou que vivam unidos? Acredito que essa resposta, para mim, ela é a segunda opção, né? Viver de forma unida. Então, viver de forma unida, no sentido que Atos vivia, era o quê? Era uma vida comunitária. Então, nós temos a vida comunitária e uma vida individual. Perante a Escritura, esse trecho, certo? Ele nos revela que a vida comunitária era uma prática daqueles primeiros irmãos. Percebam que Atos 2, você tem ali um relato parecido, que eles partilhavam o pão, né? Comiam com alegria e singeleza de coração. Mas ali você pode até associar porque era o momento da festa dos tabernáculos, onde muitos visitantes iam para Jerusalém, né? Com o episódio narrado em Atos 3 e 4, a gente percebe que estava o número de irmãos crescendo na cidade. E o tempo também estava passando. Não nos deixa claro quanto tempo passou, mas pelo uso desses verbos no passado imperfeito, era uma ação que se arrastava, né? Então, por ela se arrastar, era uma ação inconclusiva. Então, isso quer dizer que isso perdurou durante algum tempo, né? E é muito bom entendermos isso, pelo menos eu, para mim, coloco isso, porque nós vivemos hoje num mundo individualista, onde cada um tem que pensar nas suas responsabilidades, né? Mas você também tem no nosso mundo um conjunto de princípios que tentam regular uma vida comum, uma vida em sociedade. Então, percebo, comunidade é diferente de sociedade, certo? Uma sociedade pode ser constituída de várias comunidades.
Porém, uma comunidade ela não vai ser várias sociedades, né? Então, esse termo mexe muito com a questão econômica que vivemos hoje, né? Então, você tem muitas igrejas, aí no sentido de instituições religiosas, que amarram as suas ideias religiosas a um comportamento individualista, e você tem algumas pinceladas de comunidade, porque a Bíblia relata momentos coletivos, né? Então, por exemplo, para uma igreja, para uma instituição que comporta em um templo 3.000 pessoas, ali a visão de comunidade para aquele público é elas estarem no mesmo lugar, ouvindo o mesmo pastor, fazendo as mesmas práticas. Mas elas não estão vivendo em comunidade naquele momento, pelo simples fato de que o que elas têm ali não é comum, né? Por quê? Porque a instituição ela não é comum, ela é um registro social que tem uma liderança responsável pela sua administração. Então ali eles estão vivendo em sociedade, porém de uma maneira mais individualizada, porque cada um chega até lá, faz o seu culto, o seu ritual, ouve o pastor, aprende, canta, ora, faz as suas ofertas, mas depois ele sai dali e vai para casa e vai viver a sua vida, né? O que a gente vê aqui em Atos é que isso não era assim, né? Havia uma vivência, as pessoas conviviam nas partilhas do dia a dia. Então, ao ponto de Barnabé, um exemplo citado nesse trecho, que vendeu uma propriedade, um campo, né? É isso que fala, vendeu um campo. Provavelmente ele não só tinha um, né? Pelo que se falou aqui, né? A gente lê, né? Por quantos que possuíam terras ou casas, né? Ou seja, no plural, né? Então, vendendo-os, trazia os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos, né? Então, a riqueza, né? A renda desses imóveis, ela era um excedente que aquelas famílias tinham. E pensando no fato histórico, né? Jerusalém era uma cidade que capitalizava grandes aristocratas, ou seja, homens poderosos que tinham riquezas, que na época eram as terras, né? Eram as produções de uva, né? As produções de azeite, eram coisas que a terra era a grande demanda, né? Então a riqueza estava muito associada à terra. Então tinha uma classe latifundiária e tinha aqueles servos que arrendavam a terra para poder tirar um sustento. Por isso que Jesus até usa a parábola, né? Do arrendatário da vinha, né? Que eu não lembro agora qual é o trecho, mas existe essa parábola de Jesus, justamente porque os servos eram muito comuns. Inclusive o servo escravo, que a palavra servo na nossa concepção não é associada a escravo, mas a palavra servo era ligada a uma escravidão por dívida, né? Então, quando ele não podia pagar a sua dívida, ele trabalhava para aquela pessoa quem creditou a ele uma quantia, né? E até essa dívida ser paga, ele era considerado sem propriedade do seu corpo, porque ele estava trabalhando para compensar o tanto que ele pegou emprestado. Então era um servo, era um escravo, né? Não é o escravo como aconteceu aqui no Brasil nos séculos 17 século 16 a 19, não. Mas é um tipo de escravidão, né? Então, esse trechinho ele é muito rico, né? Não só esse, como o que a gente vai ler depois, porque mexe muito com o brio das pessoas que acumulam riquezas, né? E aqui a Bíblia, pelo menos a gente não vê ela
taxando um modelo de sociedade ideal, né? Você perceba que esse trecho que a gente está lendo de Atos é no início da igreja, onde estava em plena ascensão do império, né? O Império Romano era o dominante. Você tinha aí um povo revoltado, que eram os judeus, porque eles entendiam que ali é a terra prometida pelo Senhor, né? Então, eles aguardavam um Messias que retomaria a hegemonia, a soberania de Israel. E você tem aí aqueles que entenderam que essa mensagem do rei era espiritual, era a liberdade daquelas pessoas, a liberdade de um sistema terreno, que é a mensagem do Evangelho. Então, se eu agora sou livre, porque eu entendi que o ungido veio e o que ele propagou foi uma vida nova, onde a riqueza não é o material, mas a riqueza é o espiritual, é a transformação de vida, obviamente, os bens que eu tenho que são excedentes, para mim não vai ter mais proveito, porque a minha vida agora está focada no espiritual, tem algo muito melhor para mim do que aquilo que é prometido nesta terra. Então fazia sentido os primeiros discípulos viverem uma vida comunitária, porque a partilha era baseada em quê? Bom, o nosso tempo está próximo, né? Jesus disse que vai voltar e ele vai vir nos buscar. Então, tanto faz o que eu vou ter aqui, o que eu não vou ter, né? Então, se eu tenho demais, eu vou partilhar com um amigo, com um irmão que não tem, porque é a sobrevivência de cada dia que está em jogo. Daí os necessitados, né? Então, eu estou fazendo essa longa exposição por quê? Porque esse trecho ele é um grande divisor de águas no entendimento das igrejas cristãs de hoje, né? Inclusive, existe no meio secular a defesa de uma justiça social. O que é a justiça social, né? É você tentar ter uma vivência em sociedade, não em comunidade, em sociedade, as comunidades que existem pelo mundo, que elas têm um mínimo de dignidade para sobreviver, certo? Então, assim, eu tenho aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, deixar 3 reportagens falando sobre justiça social. Não é querer ensinar como as pessoas têm que viver, mas ó, o que se tem hoje? Você tem a defesa de que essa justiça social ela é algo ruim para o Evangelho, porque ela tem valores centrados no humanismo, que é essa reportagem que está aqui na Gazeta do Povo. E aqui eu deixei nesse trecho porque eles falam que a justiça social seria uma visão de mundo ateísta, né? Então seria uma igreja sem Cristo, né? Eu não vou ler a reportagem toda aqui, que vai demandar muito tempo. Mas esse termo, ó, a igreja sem Cristo da justiça social. Então muitas igrejas hoje, elas são contra a ideia de justiça social, porque se espalham esses princípios ateístas, né? Então, a reportagem ela foi feita por essa pessoa, Franklin Ferreira, e o texto é esse: as universidades, a nova religião da justiça social e a redescoberta da catequese. É um texto bem interessante, mas ele ele coloca em xeque se essa justiça social ela é boa para o cristão. Em contraposição, tem aqui uma outra reportagem, né? Religião e Justiça Social, de 2017, desse blog chamado de Daqui. E aqui no final ele tem a pessoa que é o reverendo Denisiel de Andrade, que já vai defender o outro lado, né? Ele já vai defender que a justiça social é algo que é intrínseco à verdade de Deus, né? Por exemplo, ele vai citar alguns casos de Isaías, né? Nesse parágrafo aqui que eu estou selecionando. Também vou deixar na descrição do vídeo, são reportagens muito interessantes, né? Então, inclusive ele até cita, ó, Mateus 5,6, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né?
Então, querendo dizer que a justiça social ela faz parte sim da vida cristã, né? E tem uma concepção básica secular, né, da Fundação Instituto de Administração, uma reportagem de 2019, que fala sobre a definição de justiça social, aqui independente do viés religioso ou não, né? Então, eu vou deixar esses 3 textos para quem ouvir desse vídeo que eu estou falando e quiser buscar uma posição religiosa pautada na justiça social ou vice-versa, né? Que na verdade, se a igreja é algo além da justiça social, então na verdade a justiça social que deve estar modelada à igreja, né? E não a igreja modelada à justiça social. Essa é a ordem de importância. Então, esse tema ele é bem interessante, né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, que na igreja há pessoas que são contra uma vida comunitária porque alegam que isso é impossível nesse mundo, né? Que a justiça social, se a gente for tentar praticar, é algo que vai contra os princípios bíblicos, né? Por outro lado, você tem grupos religiosos que usam da justiça social para tentar uma vivência do evangelho, certo? Então, o fato é que a Escritura coloca alguns cenários de vida comunitária, como é esse caso, né? Inclusive, a gente vai continuar a leitura e vai perceber algo interessante dessa vida comunitária, né? Entretanto, ou seja, daquela prática de partilha de bens da vida comunitária, entretanto, ou seja, contrário àquilo, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Bom, então disse Pedro: Ananias, por que encheu o adversário teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim. Vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços a acharam morta e, levando-a, sepultaram junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens quanto mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Olha só, você tem aqui uma narrativa muito interessante, porque de um hábito passou-se a um fato isolado. Um homem chamado Ananias com a sua mulher vendeu uma propriedade. Aparentemente não tem nada de errado, né? Por que esse homem morreu?
né? Pedro pergunta a ele, olha, não era seu o bem, né? Não era seu. Se você queria vender, queria dar o dinheiro, não queria dar, tanto faz, era seu. Isso mostra que a propriedade privada era algo existente na igreja, né? Então, isso vai... você tinha a vida comunitária e você tinha a vida privada na igreja, né? E algumas pessoas, elas se sentiram tocadas em partilhar dos seus bens para com as pessoas que estavam na mesma fé. Ananias entrou em contrato com a sua mulher para levar uma quantia aos apóstolos, né? Pelo que a gente, assim, pelo que eu particularmente entendo, eles quiseram se mostrar pessoas solidárias, pessoas abertas à generosidade, mas de uma maneira mentirosa, né? Ou seja, eles combinaram que ia dizer que vendeu por tanto, né? Mas na verdade eles reteram parte do dinheiro, né? O que não seria errado. Você tem uma propriedade, né? Vamos ver a história de Zaqueu, por exemplo, né? Ele, quando Jesus foi visitar, ele disse: olha, Senhor, metade do que tenho eu vou dar aos pobres. E se roubei alguém, restituirei 4 vezes mais. Jesus não falou nada para ele, né? Ele só decidiu fazer aquilo de bom grado, né? Ananias e Safira, eles não tiveram um mandamento, venda os bens. Não, o relato não diz isso. O relato diz que eles retiveram parte do dinheiro. Então, há uma interpretação nossa de quando lê o texto, né? Pela pergunta que Pedro faz no versículo 4, conservando, porventura não seria seu e vendido não estaria em teu poder, né? Então, Pedro está respeitando a propriedade privada. Ele está dizendo, olha, cara, isso aqui já era seu, você não precisava reter o dinheiro para falar que vendeu por tanto, para mostrar generosidade e dar esse dinheiro aqui, né? Então, assim, eles mentiram não aos homens, mas a Deus, ou seja, eles se entregaram à corrupção, né? Eles quiseram dar uma aparência de generosidade por meio de uma corrupção, né? É como aqui no Brasil, se a gente tiver uma pessoa que é muito generosa em fazer doações para instituições de caridade, mas esse dinheiro veio de algo irregular, né? Um imposto que ele não pagou, né? Aí ele esconde essa procedência duvidosa desse dinheiro, mas ele faz caridades, né? Então, assim, a ação foi boa, mas a origem da ação foi ruim. Então, isso não era comum. Observe que a narrativa ela vai focar um casal. Não quer dizer que isso acontecia, né? Então, eu confesso que esse texto me assusta, porque eles morreram por uma causa banal, né? Uma mentira ao Espírito Santo, uma coisa que eles não precisavam fazer. Se eles chegassem e falassem para os apóstolos, olha, a gente vendeu essa terra, mas a gente quis ficar com metade do dinheiro para a gente usar no que a gente quer. Não tinha nada de mal. Mas não. Eles levaram aquele dinheiro, pelo menos o que eu vejo nesse texto é que eles dão a entender que eles disseram que toda a venda foi aquela quantia. Então, aí está o problema, né? O erro. Mas a pena foi muito dura, eles não tiveram tempo nem para se arrepender, nem para refletir no que aconteceu, né? Eles morreram, né? Então, assim, outro fato interessante é que a mulher, 3 horas depois, ninguém tinha falado para a mulher que o cara tinha morrido, né? É um silêncio, né? Em silêncio interessante, né? Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. 3 horas depois, enterraram o homem,
né? Hoje no Brasil seria impossível fazer isso, porque a pessoa morre, alguém é responsável por ela, né? Mas naquela época tomaram a responsabilidade daquela pessoa, né? Então assim, é um texto muito difícil de engolir, né? É aquele texto que eu entendo que é feito para dar medo, né? Mas o fato é que existem duas correntes de pensamento aqui: a generosidade gratuita e aqui uma generosidade promocional, né? Esse casal quis mostrar ser generoso pela mentira, né? Enquanto Barnabé, por exemplo, mostrou-se generosidade de uma maneira verdadeira, né? Bom, e o restante do trecho que a gente leu volta aos atos cotidianos, né? Aí larga o sinal, um feito isolado, que é Ananias e Safira, e falam novamente, no versículo 12, né? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, né? E costumavam reunir-se de comum acordo no Pórtico de Salomão. Pórtico de Salomão, mostrei no último vídeo, né? É uma das entradas que entrava para o pátio do templo, né? Era a porta, vamos dizer assim, um dos acessos mais fluentes, né? E ali muitas pessoas eram curadas, né? E aqui no 14 diz que crescia mais a multidão dos crentes, então, ou seja, aquela vida comunitária passou a ser praticada por muitas pessoas, né? Lembrando que Jerusalém era uma cidade que tinha uma população entre 25 e 30 mil pessoas na época dos apóstolos, na época de Jesus. Com as festas, né? Essa população crescia bastante. Provavelmente algumas dessas pessoas ficaram em Jerusalém, né? Depois que aderiram à fé, pessoas mais desapegadas, né? Eu lembro que a gente vai fazer a leitura desse texto, a questão das viúvas, né? Ela é uma chave para entender um pouco essa ideia de que alguns ficaram em Jerusalém quando aderiram à fé, mas deixa para quando chegar o momento, né? Então, é muito interessante essa leitura, porque mostra que a vida comunitária na igreja ela era presente, vida comunitária, né? Isso mostra que não tem como eu ser cristão sozinho, né? E nós estamos vivendo numa época de individualidade exacerbada, né? Que tudo é eu me viro, tudo é responsabilidade minha, mas a vida coletiva ela é essencial para um bom testemunho de fé, né? Perceba que Ananias e Safira queriam o respeito do povo, mostrando-se pessoas generosas, ou seja, eles estavam vivendo em comunidade. Aqui no capítulo 5, fala que as pessoas, o povo, né, lhes tributava grande admiração, óbvio, né? Você ter no meio daquela multidão pessoas que vivem uma vida comunitária, onde não tem apegos materiais, isso é uma coisa que chama atenção até hoje. Se aparecer uma comunidade que partilha tudo que tem, ela chama atenção, né? Algumas são até mal faladas, mal vistas, né? Porque querem aquele princípio, né, de que são pessoas que querem ser contrárias ao sistema, né, que Deus deixou. Se o mundo é do jeito que é, porque Deus escolheu homens para administrar, a gente tem que respeitar. E aí por causa disso a gente não tem que lutar por justiça social, né? Eu particularmente eu acredito que a justiça social faz parte da luta da igreja, né? Porque como eu posso mostrar que eu amo o meu irmão se eu não quero nem que ele esteja em pé de igualdade comigo, né? Agora, óbvio, não adianta querer, numa sociedade como hoje, que tem algumas características diferentes daquela época, né, dos apóstolos, mas percebam, uma coisa permanece. Existiam pessoas que tinham muito e existiam pessoas que não tinham nada.
O que hoje alguns são contra, né, é que existam pessoas que tenham muito, enquanto outras não têm nada. Então, nessa gangorra da vida, quanto mais próximas estiverem do equilíbrio, melhor. Mas o equilíbrio, ele em si, nunca vai vir, né? Mas a busca por esse equilíbrio é uma conduta de vida, né? Então, a igreja, ela dá princípios de que a vida em comunidade, a vida comunitária é algo bom para o corpo, né? Então, Atos capítulo 4, 32 ao 36 é um versículo que nos dá esse entender, né? Esse entendimento. A Bíblia não veio para definir uma orientação política, mas ela veio para mostrar uma conduta de vida que podemos ter. E isso, com certeza, abrange a área política, né? Então, é isso. Hoje vamos ficar por aqui nessa leitura.